Uma múmia é um cadáver cuja pele e órgãos foram preservados intencional ou acidentalmente pela exposição a produtos químicos, frio extremo, umidade muito baixa e etc. Atualmente, o mais antigo cadáver humano mumificado naturalmente descoberto foi uma cabeça decapitada com cerca de 6.000 anos, encontrado em 1936. As múmias mais famosas são as egípcias, destacando-se entre as dos faraós Tutancâmon, Sete I e Ramsés II. Tutancâmon foi um faraó da 18ª dinastia, durante o período da história egípcia conhecido como Império Novo. A descoberta de 1922 por Howard Carter da tumba de Tutancâmon recebeu cobertura da imprensa mundial. Isso despertou um renovado interesse público pelo Antigo Egito, do qual a máscara mortuária de Tutancâmon continua sendo um símbolo popular. A morte de alguns envolvidos na descoberta da múmia tem sido popularmente atribuído à maldição do faraó. Homenheb, seu pai, que foi o último faraó da 18ª dinastia do Antigo Egito, o nomeou Senhor da Terra como príncipe hereditário para manter a lei. Em seu 3º ano de reinado, sob a influência de seus conselheiros, Tutancâmon reverteu várias mudanças feitas durante o reinado de seu pai. Foi quando ele mudou seu nome para Tutancâmon, imagem viva de Amon, reforçando a restauração de Amon. Como parte de sua restauração, o rei iniciou projetos de construção, em particular em Karnak, em Tebas, onde dedicou um templo a Amon. Tutancâmon era magro e tinha quase 1,67 m de altura. A pesquisa mostrou que Tutancâmon também tinha um pouco de fissura palatina e possivelmente um caso leve de escoliose, uma condição médica na qual a coluna se desvia para o lado da posição normal. O exame do corpo de Tutancâmon também revelou deformações no pé esquerdo causadas por necrose de tecido ósseo. A aflição pode ter forçado Tutancâmon a andar com o uso de uma bengala, muitas das quais foram encontradas em sua tumba. Nos testes de DNA da múmia de Tutancâmon, os cientistas encontraram DNA dos parasitas transmitidos por mosquitos que causam a malária. De acordo com a National Geographic, a malária enfraqueceu o sistema imunológico de Tutancâmon e interferiu na cicatrização de seu pé. Algumas das 130 bengalas e esteios de Tutancâmon foram enterrados com ele. Alguns estudiosos sugerem que o rei foi enterrado com esses itens porque precisava de auxílio para caminhar. No entanto, outros reis da 18ª dinastia também usaram o acessório. Não há registros sobre a morte de Tutancâmon. A causa de sua morte tem sido objeto de considerável debate e importantes estudos foram realizados para estabelecê-la. Alguns acreditavam que Tutancâmon morreu repentinamente longe de casa e teve que ser levado de volta para a mumificação. Tutancâmon foi enterrado em um túmulo excepcionalmente pequeno, considerando seu status. Sua morte pode ter ocorrido inesperadamente, antes da conclusão de uma grandiosa tumba real, fazendo com que a múmia de Tutancâmon fosse enterrada em um túmulo destinado a outra pessoa. Em 1915, George Herbert, o financiador da busca e escavação do túmulo de Tutancâmon no Vale dos Reis, empregou o arqueólogo inglês Howard Carter para explorá-lo. Após uma busca sistemática, Carter descobriu o verdadeiro túmulo de Tutancâmon em novembro de 1922 e abriu a câmara funerária em 16 de fevereiro de 1923. Em 4 de novembro de 2007, 85 anos após a descoberta de Carter,
A múmia de Tutancâmon foi exposta em seu túmulo subterrâneo em Luxor, quando a múmia foi removida de seu sarcófago de ouro para uma caixa de vidro com controle de temperatura. A tumba continha 5.398 itens, incluindo um caixão de ouro maciço, a máscara mortuária de Tutancâmon, tronos, arcos de arco e flecha, trombetas, um cálice de alabastro, 130 bengalas e suportes, comida, vinho, sandálias e roupas íntimas de linho. Por muitos anos, rumores de uma maldição do faraó persistiram, enfatizando a morte prematura de alguns dos que haviam entrado no túmulo. O mais proeminente foi a morte de Carnarvon, que morreu em 5 de abril de 1923, apenas 5 meses após a descoberta do primeiro degrau que levou à tumba em 4 de novembro de 1922. A fama de Tutancâmon é principalmente o resultado de sua tumba bem preservada e das exibições globais de seus artefatos associados. Afirmações revelam que o faraó em vida foi um dos menos estimados faraós do Egito e se tornou em morte o mais renomado. As relíquias da tumba de Tutancâmon estão entre os artefatos mais viajados do mundo. As principais descobertas da tumba, incluindo a máscara mortuária de ouro, podem ser encontradas no Museu Egípcio no Cairo e em réplicas no Cairo e em Luxor. A múmia do faraó é a única de um rei egípcio que ainda está na sepultura original no Vale dos Reis após a descoberta e abertura do túmulo.